Capítulo 61. Naquela época, o faraó, rei do Egito, ordenou a todo o povo que lhe construísse um grande palácio no Egito. Ele também ordenou que os filhos de Jacó auxiliassem os egípcios na construção. Os egípcios fizeram um lindo e elegante palácio como habitação real. O faraó morou nele, renovou seu governo e reinou em segurança. Zebulon, filho de Jacó, morreu naquele ano, que era o ano 72 da ida dos israelitas ao Egito. Zebulon tinha 114 anos de idade e foi colocado em um caixão e entregue nas mãos de seus filhos. No ano 75, morreu seu irmão Simeão, que tinha 120 anos de idade. Ele também foi colocado em um caixão e entregue nas mãos de seus filhos. Zefô, filho de Elifas, filho de Esaú, capitão do exército de Anjas, rei de Dinabá, ainda tentava convencer diariamente Anjas a se preparar para lutar contra os filhos de Jacó no Egito. Mas Anjas não queria fazer isso, pois seus servos haviam lhe contado sobre a força dos filhos de Jacó, sobre o que eles lhe fizeram na batalha contra os filhos de Esaú. Naquele tempo, dia após dia, Zefô tentava convencer Anjas a lutar contra os filhos de Jacó. Após algum tempo, Anjas deu ouvido às palavras de Zefô e concordou em lutar contra os filhos de Jacó no Egito. Então Anjas arrumou todo o seu povo, um povo numeroso como a areia do mar, e resolveu ir ao Egito para lutar. Dentre os servos de Anjas havia um jovem de 15 anos de idade, Balaão, filho de Beor, era o seu nome, um jovem muito sábio e que entendia de feitiçaria. Anjas disse a Balaão: pratica magia, rogo-te, para que saibamos quem irá prevalecer nessa batalha, para a qual nos dirigimos. Balaão ordenou que levassem cera para ele, e ele construiu com ela a imagem de carroças e homens a cavalo, representando o exército de Anjas e o exército do Egito. Ele os colocou na água morna que havia preparado para aquela finalidade, e tomou em suas mãos ramo de árvore de mirto, que adicionou à água. Então lhe apareceram na água imagens semelhantes ao exército de Anjas, sucumbindo diante das imagens semelhantes aos egípcios e aos filhos de Jacó. Balaão contou isso a Anjas, que se desesperou e não se aprontou para ir ao Egito lutar, e permaneceu na sua cidade. Quando Zefô, filho de Elifas, viu que Anjas desistira de lutar contra os egípcios, Zefô fugiu de Anjas da África e foi até Quitim. Todo o povo de Quitim o recebeu com muitas honras e o contrataram para lutar suas batalhas. Zefô prosperou muito naqueles dias, e as tropas dos reis da África ainda se expandiam naquela época. Os filhos de Quitim se reuniram e foram ao monte Cuptísia, porque as tropas de Anjas, rei da África, estavam avançando em sua direção. Um certo dia, Zefô perdeu um novilho e saiu em sua captura, e ele o ouviu mugindo próximo à montanha. Zefô viu que havia uma grande caverna na base da montanha, e que havia uma grande pedra em sua entrada. Zefô partiu a pedra e entrou na caverna. Lá dentro, avistou um animal enorme devorando um novilho. Da cintura para cima, ele se parecia com um homem, e da cintura para baixo, um animal. Então Zefô foi até o animal e o matou à espada. Os habitantes de Quitim souberam do ocorrido, alegraram-se muito e disseram: o que devemos fazer a este homem que matou essa besta que devorou o nosso gado? Eles se reuniram para dedicar um dia do ano a ele, e chamaram esse dia de Zefô, em sua homenagem. Eles lhe ofereciam bebidas e presentes, ano após ano naquele dia. Naquela época, Jânia, filha de Uzu, esposa de rei Anjas, ficou doente. Sua doença deixou Anjas e seus oficiais muito abatidos, e Anjas perguntou aos homens sábios: o que devo fazer para Jânia, e como posso curá-la desta doença? E os sábios responderam: o ar de sua terra não é como o ar da terra de Quitim, a nossa água não é como a água deles, e foi por isso que a rainha ficou doente. Ela adoeceu por causa da mudança de ar e de água, e também porque na terra dela ela só bebia água extraída de por mar, que seus antepassados transportavam com auxílio de pontes. Então Anjas ordenou a seus servos que trouxessem até ele, em vasos, a água de por mar que pertence a Quitim. Eles compararam aquela água com a água da terra da África, e descobriram que a água de Quitim era mais leve que a da África. Ao ver isso, ordenou a todos os seus oficiais que reunissem mineiros em milhares e dezenas de milhares, e que quebrassem todas as pedras que pudessem encontrar. Depois, os construtores fizeram uma ponte extremamente forte e transportaram a nascente da terra de Quitim até a África. Essa água era para atender a rainha Jânia em todas as suas necessidades, desde beber, cozinhar
até tomar banho e irrigar as plantações que lhe proviam, os alimentos e frutos do solo. O rei ordenou que levasse o solo de Quitim em grandes embarcações e pedras para a construção. Os construtores fizeram palácios para a rainha Jânia, e ela se curou de sua doença. No ano seguinte, as tropas da África continuaram a chegar à terra de Quitim para saquear, como de costume. Ao saberem disso, Zefo, filho de Elifas, deu ordens com relação aos saqueadores e lutou contra eles. Os saqueadores fugiram e Elifas livrou a terra de Quitim desses ladrões. Os filhos de Quitim reconheceram o valor de Zefo e decidiram fazer dele seu rei. Zefo então tornou-se rei e durante seu reinado tentou vencer os filhos de Tubal e as ilhas vizinhas. Zefo convenceu seu povo a lutar contra Tubal e as ilhas o subjugaram. Quando voltaram da batalha, renovaram seu governo e construíram para Zefo um grande palácio para ser sua morada real, e construíram um grande trono para ele. E Zefo reinou sobre toda a terra de Quitim e sobre toda a terra da Itália por 50 anos. Capítulo 62. Naquele ano, o ano de 79, da ida dos israelitas ao Egito, morreu Ruben, filho de Jacó, na terra do Egito. O Ruben tinha 125 anos de idade quando morreu. Colocaram-lhe em um caixão e entregaram nas mãos de seus filhos. E no ano 80, morreu seu irmão Dan, aos 120 anos de idade. Colocaram-lhe também em um caixão e entregaram nas mãos de seus filhos. Naquele ano morreu Rusão, rei de Edom, e depois dele Haddad, filho de Bedade. Reinou por 35 anos. No ano 81 morreu Isacar, filho de Jacó, no Egito, aos 122 anos de idade. Colocaram-lhe em um caixão no Egito e entregaram nas mãos de seus filhos. No ano 82 morreu Azer, seu irmão, aos 123 anos de idade. Colocaram-lhe em um caixão no Egito e entregaram nas mãos de seus filhos. No ano 83 morreu Gade, aos 125 anos de idade. Colocaram-lhe um caixão no Egito e entregaram nas mãos de seus filhos. No ano 84, que é o 5º ano do reinado de Haddad, filho de Bedade, rei de Edom, Haddad reuniu todos os filhos de Esaú e colocou todo o exército de prontidão, cerca de 100.000 homens, e os enviou para a terra de Moabe. Ele lutou contra Moabe e o transformou em seu contribuinte. Os filhos de Moabe, ao saberem disso, ficaram com muito medo e pediram aos filhos de Midian que os ajudassem na luta contra Haddad, filho de Bedade, rei de Edom. Haddad foi à terra de Moabe, e Moabe e os filhos de Midian foram ao seu encontro. Eles se colocaram em formação de batalha, um em frente ao outro, no campo de Moabe. Haddad lutou contra Moabe, e houve muitas baixas dentre os filhos de Moabe e de Midian. Muitos morreram, cerca de 200.000 homens. A batalha era muito dura para Moabe, e quando os filhos de Moabe perceberam isso, enfraqueceram-se e recuaram, e deixaram que os filhos de Midian continuassem a batalha. Os filhos de Midian não sabiam das intenções de Moabe, e se fortaleceram na batalha, e lutaram contra Haddad e contra todo o seu exército, e todos os midianitas sucumbiram diante dele. Haddad matou todos os midianitas com golpes violentos de espada, e não deixou nenhum sobrevivente dentre aqueles que foram ajudar Moabe. Quando todos os filhos de Midian sucumbiram à batalha, e os filhos de Moabe escaparam, Haddad transformou todos os filhos de Moabe em seus contribuintes, e eles ficaram sob seu comando e pagavam o imposto anual para Haddad, conforme era a regra. Haddad então voltou para sua terra. No ano seguinte, quando o restante do povo de Midian, que estava na terra, soube que todos os seus irmãos sucumbiram à batalha contra Haddad, em nome de Moabe, porque os filhos de Moabe recuaram da batalha e deixaram os que midianitas lutassem, 5 dos regentes de Midian decidiram, com os seus irmãos que permaneceram na terra, lutar contra Moabe para vingar a causa de seus irmãos. Os filhos de Midian enviaram mensagens para todos os seus irmãos, os filhos do leste, e todos os seus irmãos e todos os filhos de Queturá foram auxiliar Midian na luta contra Moabe. Os filhos de Moabe souberam disso, e ficaram com muito medo dos filhos do leste, por terem se unido contra eles para lutar. E os filhos de Moabe enviaram uma mensagem à terra de Edom, a Haddad, filho de Bedade, que dizia: Venha até nós para ajudar, e vamos matar os midianitas, pois eles se juntaram contra nós, com todos os seus irmãos, os filhos do leste, para lutar e vingar a causa dos midianitas que sucumbiram à batalha. Haddad, filho de Bedade, rei de Edom, seguiu com todo o seu exército e foi para a terra de Moabe para lutar contra Midian. Então Midian e os filhos do leste lutaram contra Moabe no campo de Moabe.
e a batalha entre eles foi muito violenta. Hadad matou todos os filhos de Midian e os filhos do leste à espada. E naquele momento, Hadad livrou Moabe das mãos de Midian, e os remanescentes de Midian e dos filhos do leste fugiram de Hadad e de seu exército. Então Hadad os perseguiu até sua terra e os matou em uma grande carnificina, e os mortos caíram pela estrada. Hadad livrou Moabe das mãos de Midian, pois todos os filhos de Midian sucumbiram à espada, e então Hadad voltou para sua terra. Naquele dia em diante, os filhos de Midian odiaram os filhos de Moabe, porque eles haviam perdido a batalha por eles, e havia uma inimizade muito grande e forte entre eles, durante aqueles dias. Todos os midianitas que eram encontrados nas estradas da terra de Moabe sucumbiam à espada de Moabe, e todos aqueles do povo de Moabe que eram encontrados na estrada da terra de Midian sucumbiam à espada de Midian. Assim fez Midian a Moabe, e Moabe a Midian por muitos dias. Naquela época, Judá, filho de Jacó, morreu no Egito, no ano de 86 da vida de Jacó ao Egito. Judá tinha 129 anos de idade. Colocaram-lhe um caixão e entregaram na mão dos seus filhos. No ano 89 morreu Naphtali. Ele tinha 132 anos de idade. Colocaram-lhe um caixão e entregaram nas mãos de seus filhos. No ano 91 da ida dos israelitas ao Egito, que é o ano 30 do reinado de Zefô, filho de Elifas, filho de Esaú, sobre os filhos de Quitim, os filhos da África foram até os filhos de Quitim para saqueá-los, como de costume. Mas eles não haviam saqueado os filhos de Quitim nos últimos 13 anos. Os filhos da África foram até ele naquele ano, e Zefô, filho de Elifas, foi aos filhos da África com alguns de seus homens, e os matou com muita raiva. Então as tropas da África fugiram de Zefô, e os mortos caíram diante dele. Zefô e seus homens os perseguiram e os mataram até chegar de perto da África. Anjas, rei da África, soube do que Zefô fizera, e isso o atormentou muito, e Anjas teve medo de Zefô naqueles dias. Capítulo 63. No ano 93 morreu Levi, filho de Jacó, no Egito, aos 137 anos de idade. Colocaram-lhe em um caixão e entregaram nas mãos de seus filhos. Após a morte de Levi, quando todo o Egito viu que os filhos de Jacó, irmãos de José, estavam mortos, os egípcios começaram a atormentar os filhos de Jacó, até que eles saíssem do Egito. Os egípcios tomaram todos os vinhedos e campos que José lhes dera, e todas as casas distintas em que o povo de Israel morava. Os egípcios tomaram dos filhos de Jacó toda a abundância do Egito naqueles dias. A autoridade do Egito se tornou mais opressiva naqueles dias contra os filhos de Israel, e os egípcios ofendiam os israelitas até que eles se cansassem. Naquela época, no ano 102 da ida dos israelitas ao Egito, o faraó do Egito morreu, o Melol. Seu filho reinou em seu lugar. Todos os homens valentes do Egito e a geração que conhecia José e seus irmãos morreram naqueles dias. Outra geração surgiu em seu lugar, que não conhecia os filhos de Jacó, e todo o bem que eles fizeram e toda a sua força no Egito. Portanto, todo o Egito começou, daquele dia em diante, a afligir os filhos de Jacó e atormentá-los com todo tipo de trabalho pesado, pois não conheceram seus antepassados, que os livraram dos dias de fome. Isso era do soberano, para os filhos de Israel, para beneficiá-los nos anos vindouros, a fim de que todos os filhos de Israel pudessem conhecer Yahweh, seu Elohim, a fim de que eles conhecessem os sinais e os grandes milagres que o soberano levaria ao Egito por causa do povo de Israel, e a fim de que os filhos de Israel temessem a Yahweh Elohim de seus antepassados, e seguissem todos os seus caminhos, eles e sua descendência para sempre. Melol tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou por 94 anos, e todo o Egito o chamava de Faraó, como a seu pai, pois esse era o costume que tinham para com todos os reis que os governavam no Egito. Naquela época, todas as tropas de Anjas, rei da África, espalharam-se pela terra de Quitim para saquear, como de costume. Zefô, filho de Elifas, filho de Esaú, soube disso e foi encontrá-los com seus exércitos, e lutaram contra eles no caminho. Zefô matou as tropas do rei da África à espada, e não deixou nenhum sobrevivente. Nenhum voltou para o seu senhor na África. Anjas tomou conhecimento do que Zefô, filho de Elifas, fizera a todas as suas tropas, que as destruíram.
Então Anges reuniu todo o seu exército, todos os homens da terra da África, um número enorme de pessoas, como a areia do mar. Anges enviou uma mensagem a Luco, seu irmão, que dizia: Venha até mim com todos os teus homens, e me ajuda a matar Zefô e todos os filhos de Quitim, que destruíram meus homens. E Luco foi com todo o seu exército, uma grande potência, para ajudar Anges, seu irmão, a lutar contra Zefô e os filhos de Quitim. Zefô e os filhos de Quitim souberam disso, e ficaram com muito medo. Um grande pavor se apoderou de seus corações. Zefô também enviou uma carta à terra de Edom, a Haddad, filho de Bedade, rei de Edom, e a todos os filhos de Esaú, que dizia: Soube que Anges, rei da África, está vindo com seus irmãos para lutar contra nós, e estamos com muito medo dele, pois seu exército é muito grande, especialmente se ele vier até nós com o exército de seu irmão também. Agora, pois, vinde a mim e ajudai, e nós lutaremos juntos contra Anges e contra seu irmão Luco, e vós livrarei a nós de suas mãos. Mas se não virdes, sabeis que todos nós morreremos. Os filhos do leste enviaram uma carta aos filhos de Quitim e a Zefô, seu rei, que dizia: Não podemos lutar contra Anges e seu povo, porque há um acordo de paz entre nós durante todos esses anos, desde o tempo de Belá, o primeiro rei, desde o tempo de José, filho de Jacó, rei do Egito, contra que lutamos no outro lado do Jordão, quando sepultamos seu pai. Quando Zefô ouviu as palavras de seus irmãos, os filhos de Esaú, ele se resguardou deles e ficou com muito medo de Anges. Anges e Luco, seu irmão, reuniram todas as suas forças, cerca de 800.000 homens, contra os filhos de Quitim. E todos os filhos de Quitim disseram a Zefô: Reza por nós, para Elohim de teus antepassados, para que ele possa nos livrar das mãos de Anges e de seu exército, pois sabemos que ele é um grande Elohim e que ele livra todos os que acreditam nele. Ao ouvir essas palavras, Zefô suplicou ao soberano: Yahvé, Elohim de Abraão e de Isaque, meus antepassados, hoje sei que és um Elohim verdadeiro, e que todos os deuses das cidades são falsos e inúteis. Lembra hoje do teu acordo com Abraão, nosso pai, que nossos antepassados nos relataram, e ser misericordioso neste dia, em nome de Abraão e de Isaque, nossos pais, e livra a mim e aos filhos de Quitim das mãos do rei da África, que venha a nós para lutar. E o soberano ouviu a voz de Zefô, e o atendeu por conta de Abraão e Isaque. O soberano livrou Zefô e os filhos de Quitim das mãos de Anges e de seu povo. Zefô lutou contra Anges, rei da África, e todo o seu povo naquele dia, e o soberano entregou todo o povo de Anges nas mãos dos filhos de Quitim. A batalha foi dura contra Anges, e Zefô matou todos os homens de Anges e Luco, seu irmão, à espada, e cerca de 400.000 homens morreram até aquela noite. Quando Anges viu que todos os seus homens sucumbiram, enviou uma carta pedindo que todos os habitantes fossem até ele para ajudá-lo na batalha. Ele escreveu na carta: Todos os que estão na África, que venham até mim, todos os com idade acima de 10 anos, que venham todos, e os que não vierem morrerão, e tudo que tiverem juntamente com suas famílias o rei tomará. O restante dos habitantes da África ficou aterrorizado com as palavras de Anges. Então cerca de 300.000 homens e meninos com idades a partir de 10 anos saíram da cidade e foram até Anges. Ao fim de 10 dias, Anges renovou a luta contra Zefô e os filhos de Quitim, e a batalha entre eles foi muito violenta. Zefô feriu muitos homens do exército de Anges e de Luco, cerca de 2.000. Sosefitá, capitão do exército de Anges, morreu nessa batalha. Quando Sosefitá morreu, as tropas africanas começaram a fugir, e com eles estavam Anges e Luco, seu irmão. Zefô e os filhos de Quitim os perseguiram e mataram todos pelo caminho, cerca de 200 homens. Eles perseguiram Asdrubal, filho de Anges, que fugira com seu pai, e mataram 20 de seus homens no caminho. Mas Asdrubal conseguiu fugir dos filhos de Quitim e não foi morto. Anges e Luco, seu irmão, fugiram com o restante de seus homens, escaparam e seguiram para a África em pânico. Anges temia todos os dias que Zefô, filho de Elifas, entrasse em guerra contra ele. Capítulo 64. Naquela época, Balaão, filho de Beor, estava com Anges na batalha, e quando percebeu que Zefô estava ganhando de Anges, fugiu e foi para Quitim. Zefô e os filhos de Quitim o receberam com grandes honras, pois Zefô conhecia a sabedoria que Balaão possuía. Zefô então deu muitos presentes a Balaão e permaneceu com ele.
Quando retornou da guerra, Zefô ordenou que contassem todos os filhos de Quitim que haviam ido para a batalha com ele, e eis que não faltava nenhum homem. Zefô se alegrou muito com isso, então renovou seu reino e fez um grande banquete para todos os seus súditos. Mas Zefô não se lembrou do soberano, e pensava que não era o soberano que havia lhe ajudado na batalha, mas que ele mesmo é que livrara ele e seu povo das mãos do rei da África. Zefô ainda seguiu os costumes dos filhos de Quitim e dos filhos ímpios de Esaú, que era servir a outros deuses, conforme lhe ensinaram seus irmãos, filhos de Esaú. Por isso é que se diz que do ímpio brota a maldade. Zefô reinou com segurança sobre os filhos de Quitim, mas não sabia que fora o soberano que livrara ele e seu povo das mãos do rei da África. Os exércitos da África não iam mais a Quitim para saquear, como de costume, pois conhecia o poder de Zefô, que matou todos eles à espada. Portanto, Anges tinha medo de Zefô, filho de Elifas, e dos filhos de Quitim todos os dias. Naquela época, quando Zefô retornou da guerra e viu que vencera todo o povo da África e que matara todos eles à espada, Zefô foi aconselhado pelos filhos de Quitim a ir ao Egito para lutar contra os filhos de Jacó e o faraó, rei do Egito. Pois Zefô soube que todos os homens valentes do Egito estavam mortos, e que José e seus irmãos, os filhos de Jacó, estavam mortos, e que todos seus filhos, os filhos de Israel, permaneceram no Egito. Então Zefô pensou em lutar contra todos eles e contra o Egito para vingar a causa de seus irmãos, os filhos de Esaú, a quem José e seus irmãos, juntamente com todo o Egito, mataram na terra de Canaã, quando foram sepultar Jacó em Hebrom. Zefô enviou mensageiros a Hadade, filho de Bedade, rei de Edom, e a todos os seus irmãos, os filhos de Esaú, com a seguinte mensagem: Não dissestes que não irias lutar contra o rei da África, por ele ser parte do teu acordo? Eis que eu lutei contra ele, matei ele e seu povo. Agora resolvi lutar contra o Egito e os filhos de Jacó que estão lá, e me vingarei deles por conta do que José, seus irmãos e antepassados nos fizeram na terra de Canaã, quando foram sepultar seu pai em Hebrom. Agora, se queres vir e me ajudar na luta contra eles no Egito, vingaremos a causa de nossos irmãos. Os filhos de Esaú deram ouvidos às palavras de Zefô, e se reuniram, um grande número de pessoas, e foram ajudar Zefô e os filhos de Quitim na batalha. Zefô enviou uma mensagem a todos os filhos do leste e a todos os filhos de Ismael, que dizia tudo isso que disseram antes. E eles se reuniram e foram ajudar Zefô e os filhos de Quitim na guerra que aconteceria no Egito. E todos esses reis, o rei de Edom e os filhos do leste, todos os filhos de Ismael e Zefô, rei de Quitim, reuniram seus exércitos em Hebrom. O agrupamento era enorme e se expandia a uma distância de 3 dias de caminhada. Um povo tão numeroso quanto a areia do mar, que não pode ser contado. Todos os reis e seus exércitos seguiram em frente e chegaram ao Egito para lutar, e se posicionaram no vale de Patros. Todo o Egito ficou sabendo disso, e também se reuniu. O povo da terra do Egito e todas as cidades pertencentes ao Egito, cerca de 300.000 homens. Os homens do Egito também enviaram mensagem aos filhos de Israel, que naqueles dias estavam na terra de Gósen, pedindo que os ajudassem a lutar contra esses reis. Os homens de Israel se reuniram e eram cerca de 150 homens, que foram para a batalha ajudar os egípcios. Os homens de Israel e do Egito, estes em cerca de 300.000 homens, e aqueles em 150 homens, foram até os reis para lutar, e se posicionaram no lado de fora da terra de Gósen, no lado oposto de Patros. Os egípcios não confiavam nos filhos de Israel, e em seguir com seus agrupamentos rumo à batalha, pois pensavam que talvez os filhos de Israel iriam entregar-lhes nas mãos dos filhos de Esaú e Ismael, pois são seus irmãos. Então os egípcios disseram aos filhos de Israel: Ficai aqui, juntos em vossa posição, que nós lutaremos contra os filhos de Esaú e Ismael, e se os reis nos vencerem, então vós ireis juntos nos ajudar. E os filhos de Israel assim o fizeram. Zefô, filho de Elifas, filho de Esaú, rei de Quitim, Hadade, filho de Bedade, rei de Edom, todos os seus exércitos, os filhos do leste e os filhos de Ismael, uma imensidão de pessoas como areia, formaram acampamento no vale de Patrom, no lado oposto de Táfnis. Balaão, filho de Beor, o sírio, estava no agrupamento de Zefô, pois ele tinha ido com os filhos de Quitim para a batalha. Balaão era um homem muito honrado aos olhos de Zefô e de seus homens. Zefô disse a Balaão: Vê por meio da adivinhação para sabermos quem irá ganhar a batalha, se seremos nós ou os egípcios. Balaão então tentou adivinhar, pois tinha muito conhecimento nessa arte, mas estava confuso e a tentativa não deu certo. Ele tentou mais uma vez,
mas não conseguiu ver nada. Balaão então perdeu as esperanças e não tentou mais adivinhar. E isso era proveniente do soberano, para fazer com que Zefô e seu povo caíssem, durante a batalha, nas mãos dos filhos de Israel, que acreditavam no soberano, o Elohim de seus antepassados. Zefô e Hadad colocaram suas forças em formação de batalha, e os egípcios foram sozinhos até ele, cerca de 300.000 homens, e não havia nenhum homem de Israel com eles. Os egípcios lutaram contra esses reis, no lado oposto a Patros e Táfnis, e a batalha foi muito dura contra os egípcios. Os reis eram mais fortes que os egípcios em batalha, e cerca de 180 homens do Egito sucumbiram naquele dia, contra cerca de 30 homens das forças dos reis. Todos os homens do Egito fugiram dos reis. Então os filhos de Esaú e Ismael o perseguiram, e continuaram a matá-los até chegar ao local onde estava o agrupamento dos filhos de Israel. Então os egípcios clamaram aos filhos de Israel: apressai-vos para nos ajudar, e nos salvar das mãos de Esaú, Ismael e dos filhos de Quitim. Rapidamente, os 150 homens dos filhos de Israel saíram dos seus postos e foram até os agrupamentos dos reis, e clamaram ao soberano seu Elohim, para que os salvasse. O Criador ouviu os filhos de Israel, e entregou todos os homens dos reis em suas mãos. Os filhos de Israel lutaram contra os reis e mataram cerca de 4.000 de seus homens. E o soberano levou tamanha desolação às tropas dos reis, que eles ficaram com medo dos filhos de Israel. Então todas as tropas dos reis fugiram dos filhos de Israel, que os perseguiram e continuaram a atingi-los até alcançarem as fronteiras da terra de Cush. Os filhos de Israel ainda mataram mais 2.000 homens na estrada, e nenhum dos filhos de Israel sucumbiu. Os egípcios viram que os filhos de Israel lutavam com tão poucos homens contra os reis, e que a batalha lhes fora muito rigorosa. Então os egípcios temeram muito por suas vidas, por conta da dura batalha, e fugiram. Cada homem se escondia das forças inimigas da estrada, e todos fugiram, deixando apenas os israelitas lutando. Os filhos de Israel desferiram um tremendo golpe contra os homens dos reis, e recuaram deles depois que o levaram até as fronteiras da terra de Cush. Os filhos de Israel souberam o que os homens dos egípcios fizeram a eles, e que haviam fugido deles na batalha, e que os haviam deixado para lutar sozinhos. Então os filhos de Israel também agiram com astúcia, e enquanto retornavam da batalha, encontraram alguns dos egípcios no caminho e os atingiram ali mesmo. Enquanto os matavam, disseram essas palavras: por que fugistes de nós e nos deixastes, que somos poucos, para lutar contra esses reis que eram em grande número para nos matar, para salvar as vossas próprias vidas? Por alguns dos homens que os israelitas encontravam em seu caminho, os israelitas diziam uns para os outros: mata, mata, os um ismaelita, um edomita, ou um dos filhos de Quitim. E eles os matavam, mas sabiam que eram os egípcios. Os filhos de Israel faziam isso intencionalmente contra os egípcios, porque eles os haviam abandonado na batalha e fugido deles. Eles mataram cerca de 200 homens do Egito pelo caminho dessa maneira. Os homens do Egito viram o mal que os filhos de Israel fizeram a eles, e sentiram muito medo, pois viram seu grande poder e que nenhum de seus homens sucumbiram. Então todos os filhos de Israel voltaram em alegria na sua jornada rumo a Gósen, e o resto dos egípcios voltaram cada um para o seu lugar. Capítulo 65. Após tudo isso, os conselheiros do faraó, rei do Egito, e os anciões do Egito se reuniram e foram até o rei, curvaram-se e sentaram-se diante dele. Os conselheiros e anciões do Egito disseram ao rei: eis que o povo dos filhos de Israel é mais forte e poderoso do que nós. Sabeis o mal que eles nos causaram no caminho de volta da batalha. Vistes também seu grande poder, que é proveniente de seus pais, pois poucos deles lutaram contra inúmeros homens e mataram todos à espada, sendo que nenhum dos israelitas sucumbiram. Se eles fossem muitos, teriam destruído a todos. Agora, pois, dai-nos conselhos sobre o que fazer com eles, para que pouco a pouco eliminemos todos eles dentre nós, para que não se tornem muitos em nossa terra. Pois se os filhos de Israel aumentarem na terra, eles se tornarão um problema para nós. E quando alguma guerra acontecer, eles, com sua grande força, irão se juntar a nossos inimigos e lutarão contra nós. Irão nos eliminar da terra e irão embora. Então o rei respondeu aos anciões do Egito: esse é o plano aconselhável contra os filhos de Israel, e dele não podemos nos desviar. Em nossa terra estão Pitom e Ramsés, cidades
despreparadas contra a guerra, e cabe a nós edificá-las e fortificá-las. Agora, pois, ide e agi com astúcia contra eles, e proclamai no Egito e em Gósen a ordem do rei que disse: todos os homens do Egito, Gósen, Patros e todos os seus habitantes, o rei nos ordenou edificar Pitom e Ramsés, e fortalecê-las para a batalha. Quem entre vós de todo o Egito, dos filhos de Israel, e de todos os moradores das cidades, estiver disposto a edificar conosco, cada um receberá o seu salário diariamente, por ordem do rei. Assim, com sabedoria, reúne-vos e ide a Pitom e a Ramsés para trabalhar. E enquanto estiverdes trabalhando, fazei um anúncio como esse por todo o Egito, todos os dias, sob as ordens do rei. E quando alguns dos filhos de Israel chegarem para trabalhar convosco, deveis dar seu pagamento diário por apenas alguns dias. E depois que eles estiverem trabalhando convosco pelo seu pagamento diário, afastai-vos deles, todos os dias, um a um, em segredo. Depois sereis seus mestres e comandantes, e os deixarei trabalharem sem receberem salário. Se eles se recusarem, forçai-os com toda a sua força a trabalhar. Se fizerdes isso, será bom para fortalecer nossa terra contra os filhos de Israel. Pois, quando estiverem cansados de construir e trabalhar, os filhos de Israel irão diminuir, porque vós os privarão de suas esposas todos os dias. Todos os anciões ouviram o conselho do rei, e o conselho pareceu bom aos seus olhos, aos olhos do servo do faraó e aos olhos de todo o Egito, e eles fizeram de acordo com a palavra do rei. Todos os servos saíram da presença do rei, e fizeram um pronunciamento em todo o Egito, em Táfnis, em Gósen e em todas as cidades vizinhas ao Egito, que dizia: vistes o que os filhos de Esaú e Ismael nos fizeram. Eles entraram em guerra contra nós, e quiseram nos destruir. Agora, pois, o rei ordenou que fortifiquemos a terra, que edifiquemos as cidades de Pitom e de Ramsés, e que as fortifiquemos para a guerra, caso eles se rebelem contra nós de novo. Qualquer um de vós, de todo o Egito e dos filhos de Israel, que vierdes para trabalhar conosco, recebereis vosso pagamento diário, feito pelo rei como ele nos ordenou. Quando o Egito e todos os filhos de Israel ouviram o que os servos do faraó falaram, os egípcios e os filhos de Israel foram edificar Pitom e Ramsés, junto aos servos do faraó. Mas nenhum dos filhos de Levi foi com seus irmãos para trabalhar. No início, todos os servos do faraó e seus agentes iam astuciosamente edificar junto aos filhos de Israel como trabalhadores, e davam aos israelitas seu pagamento diário. Os servos do faraó edificaram junto aos israelitas e estiveram ocupados com aquele trabalho durante o mês. Ao fim do mês, os servos do faraó começaram a se afastar secretamente do povo de Israel, dia após dia. Os israelitas continuavam a trabalhar naquela época e recebiam seu pagamento diário porque alguns dos homens do Egito ainda estavam trabalhando com eles. Portanto, os egípcios deram o pagamento dos israelitas naquele tempo, para que os egípcios, seus colegas de trabalho, também recebessem seu pagamento pelo trabalho. Após 1 ano e 4 meses, todos os egípcios haviam se afastado dos filhos de Israel, para que os israelitas ficassem sozinhos no trabalho. Depois que todos os egípcios haviam se afastado dos filhos de Israel, eles voltaram e se tornaram seus comandantes e opressores, e alguns deles se colocavam como supervisores dos filhos de Israel, a fim de receber por eles tudo o que ganhavam como pagamento por seu trabalho. Os egípcios agiram assim com os filhos de Israel dia após dia, a fim de atormentá-los. E todos os filhos de Israel se ocupavam do trabalho sozinhos, e os egípcios não davam nenhum pagamento aos israelitas, daquele momento em diante. Quando alguns dos homens de Israel se recusavam a trabalhar por não receberem seu pagamento, os supervisores e servos do faraó os oprimiam, desferiam golpes violentos contra eles, e os obrigavam a voltar a trabalhar com seus irmãos à força. Assim, agiam os egípcios com todos os filhos de Israel naqueles dias. Todos os filhos de Israel tinham muito medo dos egípcios por causa disso, e trabalhavam sozinhos, sem receber pagamento. Os filhos de Israel edificaram Pitom e Ramsés, e trabalhavam muito. Alguns faziam tijolos, alguns construíam, e assim edificaram e fortificaram toda a terra do Egito e seus muros. Os israelitas trabalharam por muitos anos, até que chegou o momento em que o soberano se lembrou deles e os levou para fora do Egito. Mas os filhos de Levi não trabalhavam junto a seus irmãos de Israel, desde o início até o dia de sua saída do Egito, pois todos os filhos de Levi sabiam que os egípcios haviam feito falsas promessas aos israelitas, então abstiveram-se de trabalhar com seus irmãos. Os egípcios não se importaram em obrigar os filhos de Levi a trabalhar, porque eles não estiveram junto a seus irmãos desde o início, então os egípcios os deixaram em paz. Os homens do Egito continuavam a tratar os filhos de Israel com muito rigor no trabalho,
e os obrigava a trabalhar duro. Os egípcios afligiam os filhos de Israel com trabalho pesado, como manusear morteiros e tijolos e todo tipo de trabalho no campo. Os filhos de Israel chamavam Melol, rei do Egito, de Meror, rei do Egito, porque em seus dias os egípcios atormentavam suas vidas com todo tipo de trabalho. Para todos os trabalhos que os egípcios obrigavam os filhos de Israel a fazer, eles exigiam rigor, a fim de atormentar os filhos de Israel. Mas quanto mais eles o atormentavam, mais os israelitas se fortaleciam e cresciam, e os egípcios se afligiam por causa dos filhos de Israel. Capítulo 66. Naquela época morreu Hadad, filho de Bedade, rei de Edom, e Sanlá, de Masreca, da terra dos filhos do leste, e reinou em seu lugar. No ano 13 do reinado do faraó, rei do Egito, que era o ano 125 da ida dos israelitas ao Egito, Sanlá reinava em Edom há 18 anos. Durante seu reinado, Sanlá incitou suas tropas a lutarem contra Zefô, filho de Elifas, e contra os filhos de Quitim, porque eles haviam lutado contra Anjas, rei da África, e destruiu todo o seu exército. Mas ele acabou não lutando, pois os filhos de Esaú o alertaram que Elifas era irmão deles. Então Sanlá deu ouvidos aos filhos de Esaú e recuou com suas forças da terra de Edom e não lutou contra Zefô, filho de Elifas. O faraó, rei do Egito, soube disso que Sanlá, rei de Edom, decidira lutar contra os filhos de Quitim, e que depois iria até o faraó para lutar contra o Egito. Quando os egípcios souberam disso, eles aumentaram o trabalho dos filhos de Israel, para que os israelitas não fizessem a eles o que fizeram na guerra contra os filhos de Esaú, no tempo de Hadad. Então os egípcios disseram aos filhos de Israel: apressai-vos e fazei vosso trabalho e terminai vossas tarefas. Fortificai a terra para que os filhos de Esaú, vossos irmãos, não venham para lutar contra nós, pois por vossa causa eles virão até nós. Os filhos de Israel faziam o trabalho dos homens do Egito, dia após dia, e os egípcios atormentavam os filhos de Israel, a fim de reduzi-los na terra. Mas enquanto os egípcios aumentavam o trabalho dos filhos de Israel, esses cresciam e se multiplicavam, e todo o Egito estava cheio dos filhos de Israel. E no ano 125 da ida dos israelitas ao Egito, todos os egípcios viram que seu plano contra Israel não funcionou, pois eles cresceram e se fortaleceram. A terra do Egito e a terra de Gósen estava cheia dos filhos de Israel. Então todos os anciões e sábios do Egito foram até o rei, curvaram-se e sentaram-se diante dele. E todos os anciões e sábios do Egito disseram ao rei: viva o rei para sempre. Vós nos aconselhastes com um plano contra os filhos de Israel, e nós fizemos a eles de acordo com a palavra do rei. Mas assim, com o aumento do trabalho, eles se fortalecem e crescem na terra, e eis que o país todo está cheio deles. Agora, pois, nosso Senhor e Rei, todo o Egito está voltado a vós, para que nos aconselhe com vossa sabedoria, com a qual iremos prevalecer sobre Israel e destruí-los, ou diminuí-los na terra. E o rei lhes respondeu: dai vosso conselho sobre este assunto, para que saibamos o que fazer a eles. Então um oficial, um dos conselheiros do rei, cujo nome era Jó, da Mesopotâmia, na terra de Uz, respondeu ao rei: se agradar ao rei, deixe que ele ouça o conselho de seu servo. E o rei disse: fala. E Jó falou diante do rei, dos regentes e de todos os anciões do Egito: eis que o conselho que o rei deu anteriormente sobre o trabalho dos filhos de Israel é muito bom. E vós não devais livrar-vos do trabalho para sempre. Mas esse é o conselho dado para que podeis diminuí-los, se parece bom aos olhos do rei afligir-lhes. Eis que tememos a guerra por muito tempo, e pensamos que quando os israelitas se tornarem abundantes na terra, eles nos expulsarão da terra, se uma guerra acontecer. Se agradar ao rei, estabelecei um decreto real, e registrai-o nas leis do Egito, que não pode ser governada, que diz que toda criança do sexo masculino que nascer aos israelitas tenha seu sangue derramado sobre o chão. Com isso, quando toda criança do sexo masculino estiver morta, o mal de sua guerra irá acabar. Que o rei mande aos hebreus parteiras e lhes instrua sobre o assunto. Tudo isso agradou ao rei e aos regentes. E o rei seguiu o conselho de Jó. O rei mandou chamar parteiras para os hebreus, e o nome delas era Sifrá, e o nome da outra era Puá. As parteiras foram até o rei e ficaram em sua presença. E o rei disse a elas: quando auxiliardes no parto das mulheres hebraicas, e virdes que a criança é menino, deveis matá-los. Se for a menina, deixe-a viver. Se não fizerdes isso, irei até a fogo a vós e a vossas casas.
Mas as parteiras temiam a Elohim e não deram ouvido ao rei do Egito e às suas palavras. Então, quando as mulheres hebraicas ganhavam filhos ou filhas, as parteiras faziam tudo o que era necessário às crianças e as deixavam viver. Assim elas faziam, todos os dias. Isso foi relatado ao rei, e ele mandou chamar as parteiras e disse a elas: por que fizestes isso e deixastes as crianças vivas? E as parteiras responderam diante do rei: que o rei não pense que as mulheres hebraicas são como as mulheres egípcias, pois todos os filhos de Israel são fortes. Assim, quando as parteiras chegam até elas, elas já deram à luz. E quando a nós, vossas servas, por muitos dias nenhuma mulher hebraica precisou de nós, pois elas são suas próprias parteiras, já que são fortes. O faraó as ouviu e acreditou nelas. As parteiras saíram da presença do rei, e Elohim as tratou bem, e o povo se multiplicou e se desenvolveu bastante.